Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias. Nós vamos fazer uma pequena caminhada nesse livro. Não vamos meditar nele todo, mas nós vamos iniciar uma reflexão a respeito de quem foi Neemias, de que Neemias fez e do seu chamado específico, para que Neemias pudesse cumprir uma missão e a vontade do Senhor. Neemias capítulo 1, lerei até o versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus queridos, nós, como reformados, a gente entende que nós precisamos de reforma o tempo todo. Na teologia, nós sabemos disso e sabemos que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem mostrado a nós através da sua palavra, através dos tempos, de como nós devemos agir, de como nós devemos nos posicionar como cristãos, como verdadeiros discípulos de Jesus que o seguem, e assim, portanto, tem uma missão a cumprir, dada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, de que nós devemos adorá-lo como povo de Deus, como filhos de Deus, e também cumprir o ID do Senhor de fazer discípulos, assim como nós somos discípulos de Jesus. E nós para tanto, nós precisamos entender que nós precisamos sempre ter em nosso coração esse desejo de ser restaurado pelo Senhor, porque nós não estamos perfeitos, nós caminhamos para a perfeição. Eu sempre falo aqui que nós estamos em obras, o tempo todo. O crente ele tinha que andar com uma plaquinha no peito, estou em obras. Nós não estamos prontos, só na glória que a gente vai ficar pronto. Só lá que nós teremos um corpo glorificado, onde nós não teremos algo cruel, que é o pecado. Não teremos. Você já imaginou? Você já parou para pensar nesses dias? Nossa, no céu a gente não vai ter pecado, não vai ter pecado. Você não vai precisar fugir do pecado. Não vamos ter tentação mais. Nós estaremos agora diante de Jesus, vivendo com Ele o tempo todo. Num corpo glorificado, não terá mais dor, sofrimento, você não vai chorar mais. Acho que o choro será de alegria, porque nós estaremos daquele que é a alegria, daquele que é o amor, e eternamente passaremos na vida, viveremos com Ele. Mas enquanto nós estamos nessa terra, estamos pisando neste mundo, que é por um tempo, estamos peregrinando neste mundo, nós estamos de passagem aqui. Tem muito crente que quer ficar aqui direto, parece que está fazendo a vida para viver aqui o resto da vida, está que nem Faraó, pegando riquezas e não, eu preciso ficar aqui e não vou partir daqui. A gente parece estar os pés muito presos aqui neste lugar e às vezes o coração também. Nós precisamos tomar cuidado. Nós estamos apenas com os pés, porque o nosso coração, a nossa mente tem que estar no céu. Nós temos que clamar e temos que ter esse desejo. Maranata, vem Jesus, vem nos buscar, para que em breve
nós estaremos todos juntos louvando a Deus, adorando, e tudo perfeito. Não vai precisar mais de reforma, né? Nós fizemos uma reforma aqui, ficou bonito, vai dar uma melhoria mais ainda, e nós vamos precisar mais disso, de reforma, de restauração. Mas, por enquanto, nós estamos nesse processo, nós estamos nessa caminhada. E o Senhor vem como o oleiro, ele vai, quebra-nos, quando Jeremias tem essa visão ali, de que ele desce à casa do oleiro, e o oleiro está mexendo no barro, e o barro destrói na sua mão, e Jeremias, mas o que é isso? Essa aqui é a casa de Israel, eu estou fazendo aqui, ela quebrou, eu vou fazer de novo. Assim somos nós, assim é o povo de Deus, assim sou eu e você, onde que Deus às vezes está lá mexendo no barro, porque eu e você somos barro, né? Se você não sabe, Adão foi feito do barro, e ele ficou como um boneco de barro, e Deus foi e soprou nas suas narinas o quê? O fôlego de vida. Ele passou a ser alma vivente, por causa do fôlego de vida que Deus deu. Então nós somos um barro aí, que temos o fôlego de vida de Deus, e estamos aí sendo moldados e transformados com Ele. Nossa principal mudança foi quando nós nos tornamos do velho homem para o novo homem. Nascemos de novo. Mas, como nós dizemos aqui na liturgia, o velho homem está lá guardadinho. Lutero disse uma frase bem interessante em relação a esse velho homem, que ele descobriu que ele achou que quando ele foi batizado, o velho homem foi junto nas águas, mas não foi. Ele estava lá, né? O desgramado estava lá, todo dia lá, atormentando. Aqui, eu estou aqui. Vamos pecar? Vamos realizar aí os desejos do coração, as paixões, os prazeres do mundo? É essa a tentação, todo dia. A tentação vai bater lá, o velho homem batendo na porta, estou aqui, estou morto não. E o que o novo homem, o que eu e você devemos fazer? Nós devemos matar o velho homem todos os dias da nossa vida. Não, você não vai viver aqui não. O velho homem foi crucificado em Cristo Jesus, você está morto. Quando o pecado vier, quando a tentação vier para nós pecar, nós temos que mostrar a nossa certidão de óbito para ele, eu estou morto em Cristo Jesus. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que nós devemos fazer. Mas aí estamos nesse processo, estamos nessa caminhada. Nós precisamos ter olhos atentos e coração para ver. É isso que nós falamos sobre os últimos domingos, falando da essência da vida, que ela deve ser vista não por esses olhos, mas pelo nosso coração. E como que está o meu coração e o seu coração? Foi isso que nós falamos aqui. A essência, o que domina o nosso coração deve ser Cristo. É Ele que deve ser o Senhor do nosso coração, da nossa vida. É o que nós temos mais precioso, é derramar a nossa vida, entregar a nossa vida diante do Senhor e dizer, Senhor, está aqui. Pode fazer do seu jeito. Se precisar quebrar, quebra de novo. Se precisar fazer, faz de novo. Vai doer, mas é melhor. É melhor para mim e para você. Quando Deus trabalha, quando o jardineiro que é Cristo vem e nos poda de certas arestas que precisam ser podadas para que a árvore, que somos nós, ela possa florir melhor, mais bonita, mais verdejante, dar um fruto melhor, mas para isso a obra do Senhor, ela continua sendo feita na nossa vida. Então nós precisamos parar e pensar e avaliar algumas coisas que nós vamos refletir no livro de Neemias a respeito das muralhas, a respeito da nossa vida, que às vezes algumas áreas da nossa vida está destruída e Deus precisa reconstruir. Nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida e tem feito, e não resistir a isso, mas ter um coração aberto. Senhor, restaura, trabalha. Nós precisamos estar atentos a isso, porque sempre é tempo de restauração, sempre é tempo de Deus trabalhar, e algumas coisas precisam ser trabalhadas, e nesse tempo eu acredito que Deus possa falar com você através da sua palavra, para que você fique esperto e atento para aquilo que Deus tem para fazer, continuar a fazer a obra dele, né? Que ainda não terminou na minha vida e na sua vida. Só termina quando a gente fechar os olhos aqui. Aí terminou, você está na glória, você foi promovido. Aí acabou o tempo aqui. Mas, por enquanto, é Deus trabalhando na nossa vida. E aí, nós iniciaremos uma introdução neste domingo a respeito deste livro maravilhoso, que é o livro de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um servo de Deus, como nós vemos aí logo nos primeiros 4 versículos, que viveu no século V antes de Cristo. Ele foi a 3ª geração que saiu após a escravidão na Babilônia. O povo de Israel ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Nós sabemos dessa história lá em Daniel, se lembra?
Daniel e seus amigos foram lá, ainda adolescentes ali, por volta de 15, 16 anos. E ali eles ficaram. Então, depois de 70 anos, o que aconteceu? O povo foi liberto e voltou para Jerusalém. Só que ainda ficaram algumas pessoas lá, né, na Babilônia. E aí, o que aconteceu? Neemias, ele dessas pessoas que ficaram, a terceira geração. Ele era judeu e foi nascido ali, então, no exílio. E ele passa a ser, já na sua juventude, na sua idade mais avançada, ele passa a ser copeiro do rei Artaxerxes, que então havia conquistado ali a Babilônia, se tornado então um império medo-persa. Ele estava sobre esse reinado. E ser copeiro do rei é algo significativo, porque é o braço direito, é o homem de confiança do rei. Olha como é que Deus coloca os homens dele, né, em certas posições estratégicas. Deus honra, não somente honrou Daniel, mas agora honra Neemias como copeiro do rei. O que é o copeiro? Não é aquele que trabalha na copa não, tá, gente? O copeiro do rei é aquele que provava os alimentos, as bebidas que o rei iria consumir. Ele provava antes. Olha só a confiança do rei nessa pessoa, porque muitos reis, às vezes pessoas dentro do próprio império, queriam envenenar, queriam matar o rei, e ali quem provava o alimento, quem cuidava dessa parte de preservação da vida, da saúde do rei, era o copeiro, e Neemias estava nessa posição, uma posição alta dentro do reinado ali de Artaxerxes, o império que era então medo-persa. E aí nós vemos, meus irmãos, aqui algo interessante, em que Anani, que é um dos irmãos na fé de Neemias, do seu povo, veio lá de Judá, lá de Jerusalém, com alguns homens. E nós vemos aí que no versículo 2, ele se aproximando então de Neemias, Neemias faz uma pergunta a eles, acerca de quem? Dos judeus que restaram, daqueles sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ele vai fazer uma pergunta, olha, como que está? Como que estão essas perguntas? Como estão esses nossos irmãos? Como eles são? Eles escaparam, eles não escaparam, eles foram levados para o exílio, como eles são? Nós vemos aqui a preocupação de Neemias, o cuidado deles pelos seus irmãos, o cuidado dele com os seus antepassados, com aqueles que foram, aqueles foram, mas Neemias, com certeza, tinha um cuidado, tinha esses irmãos, tinha o seu povo em oração. Nós vimos o vínculo dele com a história do seu povo. Ele não deixou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ele passou sempre, em todo o tempo, assim como Daniel, tendo as suas bases, a sua estrutura, a sua história firme no propósito maior, que era de adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e permanecer com esse vínculo. E nós percebemos, então, que ele tem um interesse pelo outro, um interesse pelos seus. Nós podemos perceber na vida de Neemias que, mesmo distante, mesmo sem ver o seu povo, e está no meio do seu povo também, porque é uma dificuldade muito grande. Ele estava no império pagão, num reinado de um rei pagão, que não adorava a Deus. Então, toda uma situação difícil até para adoração, para viver uma vida, né, diante de Deus, num reino onde não se cultuava a Deus, se cultuava outros deuses. Mas a sua fé permanecia no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos as raízes de Neemias fincadas e firmadas nessa história e na rocha que é o próprio Deus, o rochedo de Israel. Ele não perdeu isso, mesmo à distância, mesmo vivendo no meio de um povo que não adorava. Hoje,
como eu disse pela manhã, é muito fácil nós sermos influenciados por este mundo, por esse sistema, pela sociedade, pela cultura que vivemos. Nós passamos aí o tempo todo conectados, no meio do trabalho, com pessoas que não temem a Deus, que não amam o Senhor, que vivem as suas vidas conforme aquilo que elas pensam e acham que é melhor para ela, nos seus egoísmos, vivendo para eles mesmos. Nós percebemos isso em todos os lugares, nós percebemos isso em todas as redes sociais, pessoas que vivem ao seu bel prazer. Nós vemos num mundo hedonista, onde as pessoas querem o seu prazer. Nós vivemos uma cultura influenciada pelo pecado, o tempo todo. E o que nós temos que tomar cuidado é que, diante desse mundo, muitas vezes, imergido nesses ambientes que nós vivemos, tanto virtuais como presenciais, nós sofremos influência desse ambiente. Mas como nós temos nos posicionado diante dessas influências? Porque o nosso papel como cristão é ser influenciadores, não ser influenciados por essa cultura. É isso que nós vemos na vida de Neemias. Ele não foi influenciado. Ele é um homem de oração, como nós vemos aqui no versículo 4. Ele é um homem que olha para a história, para a sua história, e percebe que a boa mão de Deus esteve sobre todos os seus antepassados e sobre os seus irmãos. E continua. Ele olha para aquilo que Deus fez no passado e está fazendo, e ele crê na boa mão do Senhor, na força do seu braço. E ele ora, e ele intercede, e ele busca a Deus por isso. Nós percebemos isso na vida de Neemias, o interesse pelos seus irmãos. Pois vivemos hoje algo muito complicado, é que nós vivemos numa era de relacionamentos líquidos. Nós não temos mais vínculos profundos com as pessoas, não é? E isso é algo perigoso. Às vezes nossos vínculos são maiores com as pessoas que não são cristãs. E nós devemos tomar cuidado com os nossos relacionamentos, porque a influência que nós vamos ter dessas pessoas, elas são grandes, e nós precisamos estar firmes no Senhor, para poder influenciar e não ser influenciados, para ser sal e luz deste mundo. E não sermos, então, sucumbidos em meio a uma cultura, em meio a um povo que não ama, que não teme a Deus. Nós devemos tomar cuidado com os nossos relacionamentos para que eles sejam sinceros com os nossos irmãos, com aqueles que nos amam e que também amamos, para que possamos cultivar esses relacionamentos, porque se não serve para mim, eu descarto. É isso que nós vivemos. Nós vivemos no mundo, numa geração de descartáveis. Usou aqui, joga fora. É isso. Nós vivemos isso na questão relacional, de homem e mulher. Nós vemos isso no trabalho. Nós vemos isso até na igreja. Aquele não vai para lá, eu deixo ele lá. Se a igreja não está me agradando, eu vou para outra. E assim nós ficamos pulando de galho em galho, e aquilo que não me satisfaz, aquilo que me incomoda um pouquinho, já abandono, já deixo de lado. Isso se eu não falar mal ainda. É isso que nós vivemos. Nós vivemos nesse contexto, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós aprendemos aqui com Neemias esse cuidado que ele tinha com o povo de Deus, esse cuidado que ele tinha com os seus irmãos, com a sua história. E assim, ele faz essa pergunta acerca dos seus irmãos, daqueles que restaram, dos sobreviventes do cativeiro, como que está fulano, como que eles estão, como que está Jerusalém. E é interessante que ele pergunta acerca de algo, e Anani e seus homens lhe respondem. O que isso significa? Informação. Eles passam a informação. E diante dessa informação que Neemias tem, ele vai ter um discernimento do que está acontecendo. Nós precisamos entender que nós precisamos de uma agenda. E nessa agenda tem uma missão, de como nós devemos viver, de como nós devemos nos posicionar como cristãos, como discípulos de Jesus. Mas para isso nós precisamos da informação, daquilo que Deus tem nos chamado para fazer, pela sua palavra. Pela sua palavra. O que Deus tem chamado para você fazer no seu trabalho, na sua família, o seu posicionamento que você precisa ter como pai,
como mãe, como esposa, como esposo, como filho, como patrão, como funcionário. Como que você deve se posicionar diante disso? Você ter a informação daquilo que você precisa saber de como você deve viver neste mundo, vai te dar discernimento para viver com sabedoria nestes lugares, para que você seja uma bênção neste lugar. Foi isso que Deus disse para Abraão lá no capítulo 12, no versículo 1, disse assim para Abraão: "Sê tu uma bênção, sê tu uma bênção." Abençoe as pessoas que estão ao seu redor, mas para isso você precisa de informação, de conteúdo bíblico, de princípios e valores que formam e que formatam o teu caráter, que vai fazer com que você se pareça com Jesus. Essa é a obra de Deus na nossa vida. O desejo de Deus, Pai, para as nossas vidas é que nós venhamos a nos parecer com Cristo. E nós vamos ser provados no fogo, nós vamos ser lapidados, nós vamos ser moídos para quebrar esse velho homem, para que ele fique bem mortinho lá, para que Cristo viva a cada dia em nossas vidas. Então, diante disso, nós precisamos saber, entender e conhecer a nossa época. Conhecer a nossa época para saber o que nós devemos fazer. Nós percebemos que, na palavra do Senhor, os filhos de Issacar, não sei se você já ouviu falar sobre os filhos de Issacar, lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, diz assim, que dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Essa tribo estava sobre o reinado de Davi, e esses homens, esses filhos de Issacar, diz a palavra que eles eram conhecedores da sua época, eles conheciam a sua época, eles conheciam a cultura da sua época, eles conheciam a sociedade, eles conheciam os ambientes de trabalho, eles sabiam do que acontecia, para saberem o que Israel devia fazer. Olha, diante do que nós conhecemos neste mundo, nessa sociedade, nessa cultura, no nosso país, nós então saberemos o que Israel deve fazer, o que o povo de Deus deve fazer. Os filhos de Issacar, que nós possamos ser como os filhos de Issacar, conhecedores da nossa época. Conhecedores do que tem acontecido na nossa época, como as famílias estão sendo bombardeadas pela mídia, pelas ideologias aí fora, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, a igreja, o que está acontecendo, para que nós venhamos ter então o discernimento e venhamos cumprir a missão que Deus tem para nós, para ser bênção, para serem restauradores, para serem construtores de pontes, não aqueles que destroem, mas constrói pontes para com os outros, para com as pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou, que eu e você sejamos construtores de pontes, mas para isso nós precisamos conhecer a nossa época, nós precisamos saber, como povo de Deus, o que nós devemos fazer em meio a essa época. Nós precisamos conhecer a Deus, para entender que nós fomos chamados para fazer a diferença, aonde Deus nos plantou, aonde Deus nos chamou para ser bênção. Deus te colocou aqui em Itabirito, seja bênção aqui, naquele trabalho X, seja bênção lá, mas conheça o seu trabalho, conheça as pessoas, para que assim você saiba agir da maneira correta, saiba falar da maneira certa, com moderação, com cuidado, com amor, com entendimento daquilo que Deus te chamou para fazer e ser neste mundo, neste local. Deus te chamou para ser uma bênção, Deus te chamou para construir pontes e não derrubar. Nós derrubamos com a nossa, muitas vezes, falta de maturidade, com a nossa, muitas vezes, ímpeto, mas o ímpeto que vai sem sabedoria. Falamos muitas vezes sem pensar, sem orar, agimos na ira, né, na indignação, e é algo que nós devemos tomar muito cuidado, porque nós devemos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus, para que assim sejamos cheios dele. Nós vamos ser cheios do Espírito a partir do momento que a palavra inunda o nosso coração. Aí nós vamos ter lá os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, né? Nós vamos ter domínio próprio, nós vamos levar a paz, vamos levar a bondade, a benignidade, fazer o bem para as pessoas, nós vamos ser
Como diz a palavra do Senhor, o bom perfume de Cristo. Onde você entra, peraí, tem um cheiro diferente aqui. Tem um cheiro diferente aqui. Que perfume que é esse? Que perfume que é esse? Né? A Cida que chegou aqui no ambiente. Né? É o bom perfume de Cristo. É o Leber que chegou, é o Tiago que chegou, é o Josiel que chegou. Peraí, é diferente. É diferente. E as pessoas vão ver e vão querer saber essa diferença. Porque você tem algo que as pessoas não têm, que é Cristo. Porque Cristo é o único que preenche todo o vazio do ser humano. Todo o vazio do ser. É Cristo quem preenche. As pessoas aí fora elas estão tentando preencher com um monte de coisa. Com dinheiro, droga, sexo, bens, hobby. Tudo. Elas tentam preencher diversão. Elas tentam preencher um vazio que só Jesus pode preencher. E nós temos a resposta. Olha, para você preencher o seu vazio é só Cristo. Esse buraco que Deus fez dentro do homem é para ser preenchido por Ele. Por Ele. E nós temos essa resposta, porque nós levamos Cristo em nosso coração. Nós somos a carta lida por aqueles que estão lá fora. O que você está escrevendo para este mundo? O que você está passando para este mundo? Então nós vemos aqui algo interessante a respeito da informação que é passada para Daniel no versículo 3. O que diz? A informação que Anani vai passar para ele. Olha, os restantes, Neemias, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa é a informação que é dada para ele, uma informação nada boa. Nada boa. Porque com os muros derrubados, com os muros queimados, o que acontece? Naquela época, uma cidade sem muros era uma cidade fadada à destruição, porque ela não tem algo que a protege. Então a invasão era clara, e foi isso que aconteceu. Derrubou os muros, acabou. A cidade é facilmente dominada, ela é facilmente conquistada. E foi isso que aconteceu. Por isso reinava a miséria, o sofrimento, a humilhação daqueles que ficaram ali, que não deram tempo de correr. Essa é a informação que Neemias tem do seu povo. E diante dessa informação, o que acontece com Neemias? Qual que é a reação de Neemias? Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, aceitei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. Diante dessa informação, o que Neemias faz? O que eu tenho falado aqui? Quando acontece coisa ruim para a nossa vida, notícia ruim. Às vezes a gente tenta resolver com a nossa própria mão. Vai lá, dá um jeito, você desespera. Não, tenta fazer de todo jeito e tal. Aí depois você foi atrás. Nossa, não resolveu. Aí que você lembra de orar. Não, vamos orar aqui, porque eu fiz tudo, mas não orei. O que Neemias faz? Ele desespera? Ele sai correndo, não, vamos lá resolver agora. Primeira coisa que ele faz diante dessa notícia, que nós devemos aprender com Neemias aqui, a primeira coisa que ele faz quando ele ouve essas palavras, ele senta e chora. Não é um choro qualquer não, de derramar uma lágrima. Esse choro aqui é um choro de soluçar. A dor atinge o coração de Neemias pelos seus. E ele lamenta por alguns dias. Não foi só aquele momento, não. Vários dias lamentando. Ele recebe aquela notícia e vai lamentar vários dias. O homem fica mal com essa notícia. Nós vivemos num tempo onde nós estamos insensíveis. Nós abrimos o jornal, vê tanta tragédia, aquilo não toca mais no nosso coração. Já percebeu isso? A gente está anestesiado quanto a este mundo. Nós devemos tomar muito cuidado em relação à maldade que está nesse mundo. A gente já está ficando, tanto faz como fez, diante das coisas que acontecem com irmãos, com pessoas neste mundo. Nós precisamos retomar a comunhão com o Senhor, que nos traz sensibilidade, para podermos assim amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Nós não estamos fazendo muita questão do outro, não. Nós não estamos
tendo muito tempo o outro, e deixa eu tocar minha vida, porque o negócio está feio, cada um, que a gente diz e ouve, né, nas ruas, né? Cada um com seus problemas, eu já tenho demais para resolver, já tenho muitos meus. A gente está vivendo uma situação assim. Nós precisamos tomar cuidado como povo de Deus. Nós precisamos ver aqui com Neemias e aprender que nós devemos nos colocar diante de Deus e ter esse coração que não é algo que acontece da noite para o dia, um coração que tenha compaixão pelo outro. Nós percebemos logo nessa introdução, e é algo que eu queria deixar aqui como tema da mensagem, que nós devemos ter compaixão pelo próximo. E isso faz parte da nossa restauração e restauração do outro. Para construir pontes nas relações, nós precisamos ter compaixão do outro. E o que é a compaixão? É eu me colocar no lugar da pessoa. Mais do que isso, ajudar a pessoa. Bom samaritano, né? Bom samaritano não tem nem nome. E o que ele faz? Ele ajuda um homem que ele nem conhecia. Ele cuida daquele homem, coloca no lombo do seu animal, leva ele a uma cidade, chega no local onde que ele deixa aquele homem na hospedaria, e aí fala, cuide desse homem, e se precisar de mais coisa, está aqui mais dinheiro para ajudar ele. Isso é compaixão. Os dois religiosos que passaram lá, não, tem que ir para o templo, tem que adorar, não tem tempo, né? Deixa aí que alguém passa aí, se vira aí, eu nem conheço, o problema é dele. A sociedade está desse jeito. E muitas vezes nós estamos desse jeito. Olhamos para as necessidades das pessoas e, está aí, o problema é dele. O problema é dele. Nós precisamos ter compaixão. E para ter compaixão, você precisa ter um coração diante de Jesus. Você precisa ter um coração encharcado com o amor de Cristo. E para isso você precisa ter comunhão com Ele, você precisa ter relação com Ele, é o que Neemias tinha. Porque se ele não tivesse relação com Deus, ele não teria esse coração. Ele estaria duro, seco, amargurado, porque ele estava lá com o copeiro, poderia estar com o seu povo. Mas ele está lá, no império, num reinado pagão, tendo dificuldade para adorar a Deus, mas ele está diante da presença de Deus. E uma das coisas que mostra o texto, que ele está na presença de Deus, que ele é um homem piedoso, que ele é um homem que ama a Deus, é que ele ama o seu próximo. É que ele tem compaixão das pessoas. Isso no versículo 4 é notório. E é algo que nós precisamos resgatar e entender que o início do livro de Neemias parte justamente desse princípio de compaixão pelo próximo, de compaixão pelo outro, não por si mesmo, mas pelo outro. Nós precisamos parar, orar e dizer, Senhor, eu preciso morrer mais para mim mesmo. Eu preciso deixar meus desejos, meus prazeres de lado. Eu preciso me compadecer mais do próximo. As notícias, elas precisam impactar mais o meu coração, muitas vezes duro e anestesiado da dor, do sofrimento dos outros. E nós vivemos tempos assim. Que nós possamos olhar para o lado e ter esse desejo, essa vontade. Talvez você fale assim, eu não tenho, pastor, eu tenho dificuldade para isso. Ore a Deus, peça a Deus para que te dê um coração que se coloque no lugar do outro, que estenda a mão ao outro, seja um ombro para ouvir, seja um momento onde você vai poder ali orar com ele, chorar com ele, não somente se alegrar, mas participar de momentos difíceis na vida dos outros. Nós estamos correndo de problemas, mas a igreja não foi chamada para correr de problemas, mas foi chamada para encará-los, porque nós temos a solução dos problemas, que não está em nós, está em Cristo. Aquele que nos salvou, aquele que nos libertou. O Evangelho não fala de nós, o Evangelho fala de Cristo, dele próprio. E nós somos mensageiros de Cristo, somos embaixadores, proclamadores dessa verdade que nos alcançou, que nos transformou, que se nós estamos aqui hoje foi por causa disso. Alguém falou para você do Evangelho, do amor dele, alguém orou por você, por isso você está aqui. Por isso você tem essa semente dentro do seu coração. Porque pessoas falaram do amor de Jesus para você, pessoas te ensinaram no caminho que você deveria andar, o caminho da palavra do Senhor, por isso você está aqui. E que possamos ser essas pessoas, que estenda a mão ao próximo,
estenda a mão e derrame o seu coração diante delas e dizer assim: eu estou com você, eu estou orando por você, de fato, o que você precisar pode contar comigo. Ter compaixão, assim como Neemias teve. E quando ele ouviu essas coisas, ele sentou-se e chorou. Ele sentou-se e chorou. Meus irmãos, se o discernimento gera uma agenda, e dentro dessa agenda existe uma missão, a compaixão, ela define a nossa motivação. Vou repetir. Se o discernimento das informações que nós temos, ela gera em nós uma agenda, ela gera em nós, dentro dessa agenda, uma missão a se cumprir, a compaixão, ela define a motivação. Ela define a motivação. Pelo que você tem se motivado neste mundo? Pelo que você tem andado e buscado se motivar? A compaixão define a nossa motivação. A compaixão define a nossa motivação. Jesus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, disse assim: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão delas. Será que quando nós olhamos para as pessoas, a gente vê isso? Nossa, não tem Jesus, não está sendo cuidada. Deus vai te dar graça, se você tem um coração de compaixão, para abençoar a vida dos outros. É melhor dar do que receber, assim disse Jesus. E tudo isso deve ser feito na base do amor, não do interesse. Porque 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3 diz: ainda se não tiver amor, nada disso me valerá. Tudo que você tem que fazer, tudo que eu e você devemos fazer é por amor, não é por interesse. Não é para ter nada em troca, é por amor. Porque se nós estamos aqui, eu falei isso no início do culto, se nós amamos a Deus foi porque Ele nos amou. Nós somos fruto de amor. Então que você possa semear amor, para que essa semente, você não sabe onde vai cair, mas como diz, nós fomos, a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, e essa semente caiu em quantos terrenos? 4 terrenos. Os 3 primeiros lá não vingou, mas um caiu numa terra boa, no coração onde vingou. Meu irmão, faça sem saber o resultado, porque o resultado é dado por Cristo, é por Jesus. A obra é do Espírito Santo, não é sua, não é minha. Nós temos que viver e falar do amor que nos alcançou, o amor de Cristo naquela cruz que nos salvou. É desse amor que nós devemos viver, é desse amor que nós devemos falar, porque nesse amor há compaixão. Nesse amor há fruto de bênção, de alegria, há fruto da esperança, que foi gerada em nossos corações e pode ser gerada naquele que nós ajudamos, por aquele que nós oramos, daquele que nós emprestamos o nosso ombro, daquele que precisa ser ajudado, mesmo que ele venha passar-nos para trás. Nós estamos fazendo para Deus, para a glória de Deus. Ah, mas fulano de tal, eu fiz, me passou para trás, me traiu. Meu irmão, você fez para a glória de Deus. Deus vai te honrar, fica tranquilo. Não se preocupe com os resultados. Se preocupe com a ação que você deve fazer como discípulo de Jesus, amando, tendo compaixão pelos outros. O resultado é dele. A semente foi lançada porque você tem uma missão e você a lançou. Onde ela vai cair, não é responsabilidade sua. A responsabilidade sua é de fazer, é de amar, é de se compadecer do próximo, assim como Neemias o fez. Que Deus nos ajude numa tarefa que não é fácil, porque nós temos que morrer para ser discípulo de Jesus. Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está dizendo para você levar a cruz, para o velho homem, você crucificar ele todo dia lá, para você seguir Jesus e fazer aquilo que ele tem para fazer na minha vida e através da minha vida, para a honra e glória do nome dele.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos aprender com Neemias a ter esse coração em meio a um lugar extremamente difícil para viver. Ele teve um coração para sentir, um coração para enxergar os seus irmãos, enxergar o seu próximo, se compadecendo deles. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra, que foi ministrada aqui neste lugar. Ouvimos, e que ela possa cair no nosso coração e ali ela possa crescer, se desenvolver e possa dar frutos. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa que o Senhor nos deu para amar, para se compadecer, assim como Neemias tinha esse coração, que o Senhor nos dê esse coração. Ajuda-nos, fortalece-nos em meio a um mundo tão hostil, tão mau, que possamos ser bênção, que possamos ser de fato esse bom perfume de Cristo que exala em todos os lugares que nós vamos. Abençoe-nos, Senhor, é o que te pedimos. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa omissão, o nosso desejo de olhar só para nós mesmos e esquecermos daqueles que estão ao nosso redor. Fortalece a nossa fé, ministra os nossos corações, para que possamos ser como o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações, e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, o teu povo aqui reunido, discípulos do Senhor, a viver o teu amor, a compaixão por essas cidades, por essas estradas que o Senhor tem nos colocado, hoje e para todos sempre. Amém.